oceano é a casa de algumas criaturas estranhas. Entre as muitas espécies marinhas, existe um grupo bastante incomum: os crustáceos. Entre o real e o imaginário, estes animais foram um mistério para o homem durante séculos. O modo como vivem é tão incrível quanto a aparência que eles têm? Juntem-se a nós para explorar estes insetos do mar. Os crustáceos podem ser encontrados em todo lugar. Os caranguejos, por exemplo, se reúnem em pedras entre a terra e o mar. Mas eles só saem rapidamente do seu lugar favorito. Com muitos milhões de anos, este grupo pertence ao reino Animalia, que contém cerca de 50 mil espécies, sendo a maioria aquática. Nem sempre é fácil observá-los em seu ambiente natural, pois eles se escondem em buracos e fendas durante o dia. Estes animais, com estilos de vida bem diferentes, vivem em todas as regiões do mundo, da superfície do mar às profundezas de milhares de metros. Eles variam em tamanho, de vários milímetros a quase 4 metros, como o caranguejo-aranha gigante, o maior crustáceo conhecido do mundo. A classificação dos crustáceos é muito complexa. Há os branquiópodes, que têm esse nome por causa das brânquias nas patas, como a artêmia, que respira sugando o oxigênio da água pelas patas. Ou os cirrípedes, como as cracas, cuja característica distinta é passar a vida toda grudados no mesmo lugar. Também existem muitas subclasses. A que nos interessa é a Malacostraca, pois contém a ordem Decápoda, que inclui os crustáceos mais conhecidos do mundo. Os decápodes, que têm 10 patas, incluem crustáceos como camarões, lagostins, caranguejos e lagostas. E dentro desse grupo, há crustáceos que nadam e crustáceos que andam. Alguns, como as lagostas, lagostas sapata e lagostins, têm o abdômen muito longo e desenvolvido, terminando em uma cauda em forma de leque. Enquanto outros, como o Bernardo eremita, têm abdômen assimétrico. Por último, existem aqueles mais arredondados, com o abdômen pequeno, frequentemente dobrado sob o tórax, como o caranguejo-aranha e o caranguejo.
Mas o grupo dos crustáceos não é tão simples quanto parece. Existem outras subclasses, como os anfípodes, representados pelos Caprelidae ou camarões esqueleto. Ou os isópodes, representados por parasitas. Existem crustáceos de todas as formas e cores, e eles variam de um extremo ao outro. Às vezes, eles parecem até irreais. Todas essas criaturas pertencem ao mesmo grupo, e algumas vivem em água doce. Os lagostins evoluíram de ancestrais marinhos primitivos, como todos os seus colegas dos rios e lagos. Logo percebemos que os crustáceos estão por toda parte. Todos eles têm um esqueleto externo, comumente chamado de casca ou carapaça. Aliás, o nome vem dessa carapaça, pois a palavra crustáceo vem do latim crusta, que significa crosta ou cascadura. O exterior duro não é feito de uma parte inteira, pois eles não conseguiriam se mover. O movimento é possível graças à articulação entre as diferentes partes. Mas se a casca é rígida, como eles crescem? A muda é o processo pelo qual eles crescem, e o que pode parecer um crustáceo morto é, na verdade, uma casca vazia trazida pelas ondas. É o sinal de que a muda acaba de ocorrer. Esse processo envolve perder a casca antiga e recriar uma nova. Os crustáceos trocam de casca para crescer, porque a casca antiga fica muito pequena. A muda ocorre com frequência quando o animal é jovem, depois diminui conforme ele fica velho. É quase impossível observar o processo da muda, que geralmente acontece quando ninguém está olhando ao anoitecer, porque os deixa especialmente vulneráveis. As imagens a seguir são excepcionais. Gravadas em um ambiente artificial, uma câmera capturou o processo todo. Primeiro, a casca velha se solta. Depois, o animal começa a perdê-la. Isso ocorre graças ao comportamento estereotipado do animal. Ele se move ritmadamente e infla o corpo o máximo possível, às vezes engolindo água. A casca antiga se rompe ao longo dos pontos mais fracos, e os movimentos do animal permitem que ele perca a casca antiga e preencha completamente a nova. Após a muda, o animal fica mole e, portanto, vira um alvo fácil para predadores. Leva vários dias para a casca nova ficar dura e formar uma camada protetora. A muda também permite que os crustáceos regenerem membros perdidos. Em outras palavras, as patas crescem de novo. Tudo que este pequeno crustáceo precisa fazer é esperar até a próxima muda para recuperar todos os seus membros. A maioria dos crustáceos tem olhos, e alguns merecem atenção especial.
Os olhos têm muitas facetas, às vezes várias centenas. Eles não têm visão aguçada, mas seus olhos se movem rapidamente, permitindo que eles detectem formas que se movem. Algumas espécies de águas profundas que vivem em total escuridão têm ferrões em vez de olhos. Visão ideal. O estomatópode tem a melhor visão do mundo marinho e talvez até do reino animal. Seus olhos se movem de forma independente e permitem que ele enxergue em todas as direções. Cada olho é dividido em 3 seções, cada uma com sua própria pupila. Este olho enxerga a forma, a distância e a profundidade das coisas. É basicamente uma visão em 3D. Os crustáceos se movem principalmente graças a seus apêndices ou patas. Sempre muitos, sempre em pares. As patas dão a eles um andar distinto. É desengonçado, levemente desequilibrado e não muito elegante. Mas essas patas não servem apenas para andar. Elas também podem ser usadas para nadar. É o caso dos camarões. Eles nadam de forma tão rápida e elegante que parece que estão voando. As patas também servem como pinças. Assim como suas garras enormes, o caranguejo porcelana tem apêndices mais originais e sofisticados. Como se fosse uma rede, ele abre seu bocal em forma de leque. Esse sistema engenhoso permite que ele filtre o plâncton para se alimentar. As diferentes funções têm um propósito: alimentação. Os crustáceos, em sua maioria, são carnívoros, mas às vezes eles engolem algas.
Eles são oportunistas e comem tanto presas mortas quanto vivas. Os menores se alimentam de plâncton ou partículas de decomposição. Fortemente armados, os maiores preferem presas vivas como peixes ou moluscos. Alguns, como as lagostas, conseguem sobreviver sem comida por vários meses. A maioria das espécies que não se movem muito ou permanecem imóveis são micrófagos que se alimentam por filtragem. Ou seja, eles absorvem pequenas partículas. Os cirrípedes, por exemplo, obtêm partículas de plâncton porque filtram a água constantemente. Estes crustáceos pequenos e quase invisíveis costumam ser invadidos por coral. E a sua parte dura passa a não ser mais visível. Aqui, local menos colonizado, é mais fácil vê-los se alimentando. Os cirrípedes podem viver perto da superfície, entre o ar e a água. Essas formações parecem calombos afiados nas pedras, mas na verdade são criaturas vivas. Estes animais têm placas de cálcio que podem ficar juntas. Este lacre hermético evita que os cirrípedes sequem. Isso significa que eles podem passar longos períodos fora da água. Eles sempre precisam grudar em alguma coisa, mesmo que seja um ser vivo. Sempre em pares, o camarão arlequim se alimenta exclusivamente de estrelas do mar. Com as pinças, eles cortaram um membro e o estão levando embora para comê-lo. Esta estrela do mar teve sorte. O camarão não a matou e seu membro logo crescerá novamente. Pequenos anfípodes de menos de 1 centímetro de comprimento, os camarões esqueleto são os únicos crustáceos que ficam em pé, se ancorando com as patas traseiras. Eles capturam as presas com as antenas secretoras de muco. Substância densa e viscosa, este muco paralisa as larvas de plâncton e pequenos invertebrados dos quais eles se alimentam. Mas alguns camarões adotaram uma técnica diferente de alimentação. Eles oferecem serviços no que chamamos de estações de limpeza. Eles removem parasitas de outras criaturas. E aqueles que poderiam ser predadores, se não fosse pelo trabalho indispensável de remoção de parasitas, abrem bem ouvidos e bocas para que os camarões da limpeza trabalhem tranquilos. É um bom exemplo de solidariedade e confiança mútua.
Espécies de parasitas se alimentam de forma muito especial. Grudado nas costas de um peixe, este parasita vive disso. Mas o peixe não ganha nenhum benefício. Na maioria dos casos, o parasita é até nocivo. Ao contrário do que acontece com predadores, não é vantagem para o parasita matar seu hospedeiro, pois ele poderia morrer junto. Fáceis de observar, parasitas externos sugam o sangue dos peixes. Estes pequenos parasitas têm geralmente apenas alguns centímetros de comprimento. Para grudar nos peixes, eles têm apêndices que terminam em ganchos. Parasitas são exigentes. Aliás, eles precisam de todas as condições necessárias e favoráveis para o seu crescimento nos hospedeiros. Por isso, o mesmo tipo é geralmente encontrado nas mesmas espécies de peixe. Cientistas concordam que todas as formas de parasitas evoluíram de animais originalmente independentes, que sobreviviam por conta própria. Ao que tudo indica, o parasitismo surgiu em uma fase posterior da evolução. Os parasitas se adaptaram a esse novo modo de vida, deixando que todos os órgãos não usados regredissem. No entanto, nos casos em que ficam permanentemente imóveis, ocorre a hipertrofia de seus ganchos ou ventosas. Nós somos o que comemos. Este dito popular certamente se aplica a alguns crustáceos. Camarões que vivem em crinoides mudam de cor, se alimentando do muco do hospedeiro. A cor do camarão muda de acordo com a cor do crinoide. Essa capacidade de mudar de cor faz com que ele se misture à decoração viva e passe despercebido. Como todos os animais marinhos, os crustáceos são tanto predadores quanto presas. Eles são o prato favorito de muitas espécies. O problema é sempre o mesmo: comer sem ser comido. Crustáceos pequenos e grandes têm predadores. Instintivamente, todos sentem o mesmo medo. Dentre seus predadores, muitos animais marinhos vasculham a areia e capturam pequenos crustáceos, mesmo que estejam bem escondidos. As espécies menores acabam pagando o pato. O perigo está por todo lado. A caçada geralmente acontece à noite. Este crustáceo não tem chance contra esta moreia que acaba de avistá-lo. É a lei da selva, da qual depende o bom funcionamento da cadeia alimentar. Para não ser comido, é preciso evitar ser visto a todo custo. Enquanto ficam de olho nos predadores, alguns camarões se enterram na areia.
Camarões de estalo constroem e cuidam de esconderijos muito resistentes. Este camarão ocupado está removendo uma incrível quantidade de areia em um ritmo frenético. Outros dividem a moradia. Que dupla misteriosa formam o gobião e o camarão? Na verdade, eles têm uma relação simbiótica. Dividem a casa e fazem coisas um para o outro conforme suas habilidades. Esta situação é mutuamente benéfica para o camarão cego e o gobião, que é incapaz de construir um abrigo. Para sobreviver e escapar de predadores, alguns até aperfeiçoaram técnicas de proteção. Então, como o conhecido peixe-palhaço, este pequeno camarão transparente, o camarão de anêmona, encontrou refúgio nos tentáculos pungentes da anêmona. Em outra anêmona, um pequeno triângulo branco balança. Outro pequeno camarão cujo corpo âmbar é parcialmente visível. Talvez o mais precioso e frágil, o camarão de coral se abriga nas curvas maternais de sua anêmona. Ele tem uma fina linha roxa ao longo das costas, garras e patas, e o que parecem ser pequenos diamantes entre cada articulação. Outros escolheram casas ambulantes, como estes camarões de Coleman, que parecem bem confortáveis neste ouriço de fogo. Eles se locomovem abrigados de forma segura pelos espinhos e se alimentam no local. Então, em troca do serviço de limpeza, eles aproveitam a carona e a residência gratuitas e vivem sem perturbação. Quanto ao caranguejo-aranha, ele usa técnicas de sobrevivência diferentes. É o caso destes caranguejos que não hesitam em mudar de aparência para se disfarçar. Mas disfarce é a palavra correta quando se trata de enxertos e transplantes no próprio corpo? De cor branca ou rosada, estes caranguejos, incontestavelmente elegantes e graciosos, devem a aparência às anêmonas que eles levam no corpo. A camuflagem tem muitas e variadas formas. Esta figura imponente tem diferentes tipos de anêmonas enxertadas por todo o corpo. Sem rédeas para a imaginação, cada caranguejo desenvolve um visual totalmente exótico. Alguns parecem estar de chapéu, um mais extravagante que o outro, e sempre com pouco equilíbrio. Na categoria exuberância, este caranguejo monte de algas certamente levaria o prêmio pelo humor. E que tal estes tanques potentes em ação que só são notados quando se movem?
Para se esconderem e não serem vistos pelos predadores, outros caranguejos pequenos escolheram se vestir como seus hospedeiros. Como jardineiros, eles cultivam gorgônias ou pólipos na casca. Estes animais transplantados os escondem e protegem porque costumam ter partes pungentes. Outros se parecem tanto com seus hospedeiros que só podemos vê-los quando se movem, como este caranguejo alga, que é tão verde quanto a planta em que vive. Outro, perdido na imensidão de um coral mole, criou o disfarce perfeito para fugir de predadores. Mas a maior atração ainda é o caranguejo boxeador. Este pequeno exibido é esperto e criativo. Ele usa a técnica do embuste. Ele enxerta anêmonas pungentes na ponta das garras. Armado com essa proteção, parece que está lutando boxe com suas patinhas finas. Outra forma de proteção é se esconder em um abrigo. Alguns, como estes camarões lameirões, se cobrem sistematicamente. Apesar de terem casca, eles tendem a se esconder nas fendas em pedras, esponjas ou, como aqui, em pedaços de madeira. A vida parece bem agitada nesta comunidade, e brigas são comuns. Outras pequenas criaturas escolheram uma vida nômade nas costas de pepinos do mar. Este caranguejo, de apenas 4 centímetros de largura, entra no ânus de seu hospedeiro quando se sente ameaçado. Ele divide o surpreendente abrigo com estes camarões imperador. Observando o modo como vivem, é evidente que muitos crustáceos aperfeiçoaram técnicas incomuns, sofisticadas e bem singulares para sobreviver em condições hostis. Todos esses métodos têm o mesmo objetivo: poder viver para se reproduzir e perpetuar a espécie. Sendo na maioria dos casos ovíparos, que põem ovos, os crustáceos são seres sexuados. A reprodução é sempre sexual, e às vezes eles precisam de privacidade. A cópula ocorre logo após a muda, quando a casca ainda está mole. Durante a incubação, a fêmea carrega os ovos. Invisíveis em caranguejos, é mais fácil vê-los no camarão fantasma. Para todos verem, os milhares de ovos do estomatópode de cor viva ficam juntos numa bola em frente à sua boca e entre as suas patas. O tempo de eclosão varia conforme a espécie. Ela ocorre entre 1 e 3 semanas após a liberação dos ovos. Após a eclosão, os crustáceos passam por fases larvais e por muitas mudanças. Larvas são partes do plâncton animal. Elas são carregadas pela corrente e espalhadas pelos mares e oceanos do mundo.
Poucas larvas sobrevivem, pois elas são fonte de alimento para muitos animais marinhos. São tão pequenas que é difícil vê-las sendo comidas. Apenas os movimentos do predador indicam sua presença. Aqui, o balanço característico da cabeça do peixe-agulha acompanhando a caçada é testemunha. Existe predação entre crustáceos. Este camarão tozoema está mordiscando alegremente pequenas larvas de plâncton. Animais imóveis também as adoram e as agarram quando passam. Imagens aumentadas nos permitem observar os bandos de pequenos indivíduos e futuros adultos. Esta larva de estomatópode logo estará pronta para mergulhar nas profundezas do oceano. Após uma aterrissagem bem-sucedida, ela começa a mudar de cor. Estes pequenos crustáceos hiperativos parecem um emaranhado de fios. Um cardume vivo. Se olharmos mais de perto, poderemos ver que é um camarão-esqueleto com uma ninhada inteira agarrada. Estes bebês minúsculos estão por toda parte. Os machos fertilizam os ovos depositando o esperma na entrada da bolsa das fêmeas. Como não existe fase larval em camarões-esqueleto, é bem provável que estas criaturas tenham acabado de nascer. Como muitos outros crustáceos, o camarão-esqueleto é minúsculo. No mundo de liliputianos, há criaturas realmente pequenas, como este mini caranguejo perdido entre os grãos de areia que só podemos ver porque está mexendo os olhos. Um pouco maior, este sai de forma fácil e elegante do seu esconderijo, para o qual volta correndo, provavelmente assustado com o barulho do mundo lá fora. Este caranguejo escondido no coral parece bem tranquilo em sua concha estreita. E cuida de sua vida sem medo. Não muito maior do que os pólipos do coral, este pequeno caranguejo se move calmamente pelo seu lar. Ele se contorce, corta caminho e vai atrás de sua fonte de alimento. Neste outro coral, exposto à corrente em um ambiente rico em plâncton, este pequeno caranguejo, de cabeça para baixo em uma pose um tanto acrobática, agarra o alimento que está ao seu alcance, tal como um ilusionista. Nada o distrai.
Cada criatura se adaptou ao seu tamanho e à vida como crustáceo anão. Entre os crustáceos, há um caso especial: o Bernardo eremita. Vivendo tanto na terra quanto na água, seu comportamento não muda conforme o ambiente. Talvez sua história seja a mais fantástica de todas. Ele é muito vulnerável, pois seu abdômen é mole. Ao nascer, o Bernardo eremita imediatamente se refugia na primeira concha que encontra. A pequena concha que ele ocupa logo fica muito pequena e, conforme se desenvolve, ele trocará de concha com frequência. Para se mudar de casa, ele primeiro precisa achar outra. Mas essa não é a parte mais difícil. Há várias para escolher. Quando uma concha preenche os critérios, o trabalho mais difícil ainda precisa ser feito. Ele tem que sair da concha inicial e, nu como veio ao mundo, entrar o mais rápido possível na casa nova. Com muita sorte e guiado pelo instinto, o Bernardo eremita entra na casa nova e continua a crescer. Em cada fase da vida, ele precisará pensar a respeito e aceitar essa exposição perigosa. As conchas são sempre diferentes. Elas variam de acordo com o tamanho do indivíduo e nos permitem estimar a idade do morador. Verdadeiros lares, as conchas levadas nas costas pelos Bernardos eremitas deixam cada indivíduo com uma aparência diferente, às vezes até um pouco desleixada. E este Bernardo eremita, com a concha protetora quebrada, não tem outra alternativa além de trocá-la por uma nova. Na verdade, como em um desfile, crustáceos dão muita importância à aparência. O abdômen deste belo camarão âmbar, adornado com arabescos brancos, é quase vertical em relação ao resto do corpo. Como em uma dança sedutora, ele o balança constantemente, o que também explica seu apelido de camarão sensual. Fêmeas adultas têm quase o dobro do tamanho dos machos. Este camarão costuma viver em pares ou em grupos de 6 a 8 indivíduos nos tentáculos de anêmonas, cujo muco ele ingere. O desfile continua. O corpo vermelho do camarão-pato Donald, de quase 3 centímetros de comprimento, é muito estranho. Ele tem esse nome por causa da parte frontal alongada, que lembra o bico do famoso pato da Disney. Com pintas e pelos, ele representa 1/3 de seu corpo. Desproporcionalmente longo, ele dá ao camarão uma aparência engraçada e esquisita. Muitos crustáceos mudam de aparência várias vezes durante a vida. As metamorfoses são tão espetaculares que dificultam muito a classificação.
Aliás, algumas formas larvais foram inicialmente descritas como espécies diferentes. Pode ser o caso deste camarão, que ainda não foi identificado com certeza. É uma nova espécie ou um jovem camarão em mutação? Cientistas não sabem ao certo. Mas uma espécie não precisa ser nomeada para existir. Continua sendo algo mágico. A maior magia diz respeito à artêmia. Artêmias têm cerca de 1 centímetro de comprimento. Elas geralmente vivem vários meses em lagos salgados, lagoas e brejos de água salgada. O corpo alongado tem 10 pares de patas que oscilam de forma ritmada. Quando as condições são ideais, as artêmias são ovovivíparas. Em outras palavras, os ovos se desenvolvem e eclodem dentro do corpo da fêmea. Quando as condições são ruins, as fêmeas produzem ovos resistentes com uma membrana muito dura que parece uma carapaça. Isso significa que os ovos resistem a ambientes secos. É possível vê-los na ampliação. Eles medem de 2 a 3 décimos de milímetro. A resistência da carapaça a mudanças no ambiente é excepcional. Ela permite que os ovos sobrevivam a temperaturas extremas, de 190 graus Celsius negativos a mais de 100 graus Celsius por mais de 2 horas. Os ovos de artêmia podem não voar, mas eles podem viajar. As aves os carregam nas penas, nos intestinos ou entre as patas. Então, eles são expelidos e começam uma nova vida em outro lugar. Uma vez reidratado, o ovo pode liberar larvas. Às vezes, muitos anos depois. Em apenas 48 horas, as larvas saem da casca. As artêmias se tornam adultas rapidamente e 1 mês após o nascimento já podem se reproduzir. O mundo dos crustáceos nos mostra que há mais de um truque na casca. Entre a casca frágil e transparente de alguns camarões e a armadura invencível capaz de vencer qualquer guerra, as possibilidades são infinitas. E que tal estes minúsculos camarões fantasma? Como pinturas impressionistas vivas, eles desaparecem em formas desconstruídas de cores exóticas. Este universo é extraordinário. De forma também extraordinária, os crustáceos nos olham com olhos estranhos. Olhos na ponta de pequenos palitos. Como se estivessem observando o mundo à distância. Por último, quase cômicas, suas poses e reações incomuns podem ser vistas como uma recusa em desistir. Como se tivesse saído da ficção científica, o mundo dos crustáceos é maravilhoso. Uma fonte constante de inspiração.